Cara, se eu for chorar, eu vou tirar a câmera, hein? Tô avisando, hein? Vocês não vão me ver chorando hoje. Você não é inscrito? Nossa, verdade. Desculpa, Coreia. Escrevi aqui. Até like, nem vi o vídeo. Nossa, me xingou, dei like. Meu Deus. Tá. Dos esportes, você já deve ter se deparado... Opa. Na história dos esportes, você já deve ter se deparado com dinastias gigantescas. Times que ganharam por anos, Não fala essa que palavra, ficaram não. tempos Laudete sem não serem gosta. batidos. Jogadores que são considerados os melhores em seus respectivos jogos. Seja por se destacar como uma besta mecânica como Sonic Fox no Fighting Games, Gosto um também, líder Sonic Fox. absurdo tipo Fallen nos FPS, ou mesmo os dois ao mesmo tempo, tipo Faker no Essa LoL. play é zica. Mas há algo específico que todas essas dinastias compartilham, seja em um esporte tradicional ou num esporte eletrônico. Dedicação máxima. E eu aqui não tô falando de dedicação de jogar o máximo possível em um dia, seja lá 8, 10, 12, 16 horas. Eu falo de sacrificar momentos de felicidade, de descanso, de lazer, se afastar dos amigos e da família com um único objetivo em mente, a vitória. Puta, eu vou chorar. Não vou conseguir. Ah, eu não consigo, mano. Tá. Mas hoje eu vou contar a história de um cara que foi além. Ele não ficou satisfeito com apenas campeonatos nacionais, como ele precisava consagrar não só ele, como todo o Brasil no topo do mundo. Hoje eu vou contar a história do que pra mim é o GOAT do Valorant, Gustavo Rossi, ou pros mais íntimos, Saci. Ah, velho. O mercado noturno voltou, Ai, cara. o Valorant tá com umas skins Babonas! novas sinistras pra Ai, você deixa esse AD aí, adquirir. vou E respirar você um vai deixar de comprar porque se adquirir pelo client vai ficar faltando 5 de VP? Quebrou o Calma, clima, meu amigo, a quebrou o clima. Bonox Dá tá bem, aqui pra velho. te salvar. Já entra Com várias bem, já no opções vídeo. diferentes pra tu comprar o VP, você pode escolher qualquer valor pra não ter que mandar ticket pra Riot Uhum. ou gastar mais dinheiro ainda pra ter tua skinzinha favorita. Além disso, É tu bom, ainda foi conta bom com o a CD. recarga acumulada, que conforme você vai quebrar o fazendo clima. compras no site, você vai acumulando alguns pontos que você pode trocar por descontos, prêmios ou até giros na roleta. Tá esperando o quê? Já abre o site da Bonox e garante a sua compra por lá agora. Ou talvez eu vou ter que zicar o seu time preferido do VCT ano que vem. Que isso, velho? Gustavo Saci Rossi Eu. nasceu no dia 2 de dezembro de 1997. Atualmente ele tem 27 anos e ele costumava jogar jogos eletrônicos desde Eu tenho 28. Eu esqueci de atualizar a bio. Eu vou fazer 29 esse ano. Tô ficando velho. sua infância. Mas se você pensa que o primeiro jogo que ele se destacou foi o League of Legends, que é de onde vem o apelido dele Mobinha, né, fazendo referência Mobinha. ao estilo de jogo do LoL, você tá completamente enganado. Na verdade, o próprio Saci já Nossa, disse tava diversas enorme. vezes que ele começou a competir, Foi em mesmo 21. que de forma amadora, no Counter-Strike Source. Nossa, Inclusive, joguei muito. se liga nesse clipe aí de 2011 isso? que você encontra no YouTube. Caralho, você foi atrás disso, mano? Tá porra! Se você jogar Saci CS Source. Inclusive, nessa época ele devia ter uns 13 ou 14 Agonias, anos e amigo. já se mostrava Fofinho. um potencial nos FPS. Ele Nessa mesmo época eu tinha... Quantos anos nessa época? Foi em 2011, eu tinha... 12? 13. 2011. 17. Não, tinha 14. Não, 14. 14? 13 ou 14? É, né? Olha o estilega aí. Toma bala, estilo. 13 ou 14 anos e já se mostrava um potencial nos FPS. Ele mesmo fala que ele começou a jogar esses campeonatos quando ele tinha apenas 11 anos de idade. E inclusive roubaram meu cita pet. diversos nomes que estão no cenário do CS2 até hoje em dia. Fiz 11 anos, eu jogava campeonato de CS Source. O Boltz, Sim. CQK, Steel, Você jogava com essa eu galera? jogava tudo contra. Tudo bem que naquela apanhava época ele eu, não teve hein? um Nossa destaque senhora, já gigantesco, apanhei mas muito foi desse ali cara. que provavelmente ele descobriu uma vontade que teria muito tempo pra poder saciar, a de competir e de vencer. Já aos 14 anos, o Saci decide largar o CS e se transferir pro League of Legends. Um jogo que até hoje, mesmo tendo passado Virei 10 Monodraven. anos, tem muita visibilidade, um cenário muito bem estruturado com ótimos campeonatos e uma ótima premiação. E não só isso, como é um dos maiores jogos de esportes globalmente. Só que tinha um pequeno problema nessa mudança de cenário. Como eu disse, ele acabou migrando com apenas 14 anos, então ele não tinha 18 para poder competir na maior liga nacional, que naquela época e até hoje é o CBLOL. Por isso ele acabou jogando a Go for LOL, que era um campeonato organizado pela ISL. Mano, como é que os caras tá achando isso, velho? Tá no meu Wikipedia, é isso? Meu Deus.
e apesar de ser bem estruturado, tinha uma premiação e uma visibilidade bem menor que o CBLOL. E assim, enquanto ele esperava, net. ele acabou farmando o Go for LOL, Farmei conseguiu umas Go pegar for o LOL, top hein? 1 na Demorava solo só uns 4 meses pra cair na muito conta, em breve sem entrou em uma equipe chamada Big Gods, mas logo depois ele acabou saindo Nossa, e entrando pulei na nessa bomba aí, INTZ Coreia. Red, que posteriormente se tornaria então a Red Kennedy. E se você acompanha o Valorant, você sabe que a Red é uma org muito presente no game e inclusive jogou o Ascension do ano passado e foi a primeira organização do Saci dentro Foi do mesmo. jogo. Pode encher Apesar meu de um saco. começo bem normal na Red, em 2017 o BRTT chega na equipe, só que existia um grande problema, eles acabavam dividindo a mesma função, a função de AD Carry, que é basicamente o cara que carrega o time. E pra quem não acompanha o LoL, o BRTT é basicamente um cara que fez muita história no jogo e tem muito prestígio dentro do League of Legends. E não deu outra pro Saci, ele acabou tendo que ceder a vaga pra um dos maiores nomes do LoL no nosso país, mas ainda assim na grande final do campeonato ele acabou jogando 2 dos 3 jogos da MD5 e ganharam aquela série de 3-0, conseguindo assim então o seu primeiro título relevante na carreira. Campeão brasileiro de League of Legends. Depois desse ano, em 2018, o BRTT acabou se desvinculando da Red, o que deu mais espaço pro Saci aparecer. Apesar disso, eles conseguiram apenas um top 3 e inclusive perderam pra Team One, que foi campeão desse CBLOL. Eventualmente, acabou se aposentando ali do ano de 2019 pra 2020. Ali a gente via a pausa de um cara com uma carreira modesta no League of Legends, mas ninguém imaginaria o que viria pela frente. Bem mais romeno. Ele acabou virando um streamer de League of Legends e inclusive tinha uma média de viewers muito alta, de 5.000 pessoas simultaneamente. Então o normal a se pensar seria que ele iria se acomodar como streamer e manter a carreira dele do jeito que ficou mesmo. Mas a história foi bem diferente do que imaginavam. No dia 2 de junho de 2020, a gente teve o lançamento do FPS tão esperado da Riot Games, e obviamente que eu tô falando do Valorant. E antes do próprio lançamento do jogo, o Saci já marcava presença ali, estando em ótimas colocações e também performando muito bem nas partidas. Caraca, velho. Que isso, que nostalgia da... Marcava presença ali, estando em ótimas colocações. Meu amigo, cara. Tava de Fênix jogando com a Ludmilla. Nossa, no meu quartinho aqui, lá na Moca, né? Cadê? Daqui a pouco deve aparecer a Lana aí, se ele colocar mais clipe. Nossa, olha como é que eu... Meu Deus, como é que eu jogava assim? Ah, minha ciência era muito alta, né? Caramba, ó, tudo colado. Phantom na mão, obviamente. E também performando muito bem nas partidas ranqueadas. Adeus, Rangers. Adeus, Trolls, velho. Adeus, AFKs, velho. Agora, menos de um mês do lançamento do jogo, já tivemos o primeiro campeonato oficial, que foi um Twitch Rivals, que tinha vários jogadores conhecidos e famosos jogando. Inclusive, o Saci participou desse campeonato e perdeu na semifinal pro time da Panchi, que Verdade, tava com pancada. cara. Verdade, tava Pan, Vini, Pancada, amigo do coreano, né? Nossa, meu time também tava meio criminoso aqui. Nossa, velho. Como jogador. E obviamente ele não entrou 100% sério no cenário, mas cada campeonato que passava ele não conseguia se segurar e montava mais um time fake para poder participar. Até que o time fake definitivo foi montado para poder participar dos campeonatos da linha seguinte. O Vindo LoL era composto pelo Saci, pelo Pepa, pelo Mazu, pelo Prozin e pelo Pola. Esses dois últimos... Onde anda o Mazu, né? Jogadores que estão no cenário até hoje. Futuramente essa equipe viria a ser comprada pela Red Kennedy e eles forneceriam uma estrutura mínima para eles poderem competir. Porém, mesmo assim, eles não conseguiram alcançar nenhum resultado desejável aqui no Brasil, imagina alcançar alguma coisa maior. Porém, tudo isso mudou com apenas uma oferta, a oferta de jogar na Vikings ao lado de um cara que ele sempre quis jogar, o Sadak. E quem acompanhou o Valorant competitivo nessa época sabe que o cenário era dominado pela Game Landers, do MW, Niang e companhia, e a ideia de montar a Vikings era justamente para tentar finalizar essa dinastia. O Sadak sempre foi um gênio, com toda a profissionalização e competitividade que o Saci trouxe para VKS, eles acabaram reestruturando toda a mente do Valorant brasileiro. Com essa lineup e um início destruidor, o Saci finalmente conseguiu conquistar o seu primeiro título no Valorant. Gigante, Sadak! Campeão do VCT Masters. Só que calma, naquela época a gente vivia uma pandemia, então o primeiro Masters acabou sendo um Masters regional. Por isso ele é um pouco mais relevante que o VCB, mas ainda não é tão impactante quanto o Masters que temos hoje em dia. No próximo split, eles conseguiram vencer então o Challengers Brasil, garantindo o segundo título do Saci no Valorant. Um rolê pra Islândia, né? Certo, é uma ações. É pra acabar e acabou!
e com isso se classificando também para o Masters Reykjavik. E infelizmente eles acabaram sendo eliminados na fase de grupos. Eu sei que falar do Saci e sair na fase de grupos não faz sentido nenhum considerando tudo que ele ganhou até hoje em dia. Mas naquela época, lá em 2021, o Valorant brasileiro era uma completa piada. Mas ainda assim eles conseguiram cravar uma vaga no Champions daquele ano. Ah, ele vai falar da Dessa virada. vez foi a primeira que o Valorant teve uma pequena esperança de mostrar algum tipo de resultado. Foi nesse camp, inclusive, que eu acho que o Saci despertou os conceitos do Valorant profissional que ele usaria e usou até o final da sua carreira. Ele mesmo disse que viu várias similaridades com o cenário do League of Legends que a gente narrou aqui. Então, a Vix acabou fazendo bootcamp pra nós, né? E lá em Madrid. 2 dias de treino, a gente só tomou pau. A gente perdeu tipo Só que eu cheguei e falei, cara, não tô entendendo porque eu tô perdendo. E aí eu comecei a pensar sobre o jogo, da mesma maneira que eu pensava sobre o LoL. E aí eu percebi que o Valorant era igual o MOBA, basicamente com FPS, a galera fala. Então eu comecei a aplicar os conceitos de MOBA. E o resultado, ele perdeu de novo. Mas dessa vez a VKS ficou a literalmente 1 ponto de vencer o que era a atual campeã da época, a Gambit. Oh, but it goes from bad to worse. It's all over. Chronicle gets the last. The Masters 3 winners go from obituary to rebirth. Inclusive, já tinha jogadores assustadores naquela equipe, como o próprio Nets e o Chronicle, que estão aí até hoje ganhando títulos. Acabamos de analisar. E depois desse campeonato foi onde ele entendeu completamente, na minha opinião, os conceitos do Valorant. E não só isso, como entendeu também o que faltava, poder de fogo. Em 24 de dezembro de 2021, a VKS viria anunciar o final da Vikings, que foi a line criada e realmente conseguiu finalizar a dinastia da Gamelanders. E naquele mesmo ano surgia um jogador que era acusado de cheater por todo mundo da ranqueada, e inclusive pelo próprio Saci. Também tinha um jogador que era muito destaque na Fúria e um outro que por algum motivo estava queimado no cenário, mas mostrava muita proficiência em uma função que poucos faziam no Brasil, o controlador. Basicamente acabei de falar do Aspas, do NZR e do Pancada, que viria a ser juntamente com o Saci e Sadak o primeiro Pancada e amigos. Que assim, a primeira vez que eu falei com o Aspas, eu falei, mano, primeiro, você cheata? Eu falei, mano, putz, esse moleque realmente não cheata, cara. Aí eu falei, moleque, mano, é bom pra moleque, caralho, esse dia, eu lembro que esse dia, cara, mano, eu fiquei muito tempo atrás do Aspas vendo ele jogar Ranked, cara. Não quero ver esse filho da puta matar agora, tá ligado? Porra, eu quero ver. Eu toda hora ia jogar um DM, arrancou atrás dele, tá ligado? E já tinha chamado ele pro time já. Mano, deixa eu ver esse cara aqui. É só bala atrás de bala, tá ligado? Eu falei, mano do céu, mano. Eu falei, porra, pode crer, nesse cara não cheata mesmo. Esse moleque eu transformei no melhor jogador do mundo. Fácil. E aí a gente precisava do controlador. E aí a gente chamou o Pancada. E a gente precisava de um cara mais experiente que tome conta sozinho ali, já seja mais um pouco independente. E o Pancada era o cara. Também teria o coach Onur, que era um cara muito respeitado naquela época. E onde ele jogava no Latam, seja na Cru ou na Leve, era campeão. Infelizmente, ou felizmente, as coisas nunca saem como planejado. A Fúria, aparentemente, naquela época, se recusou a negociar o NZR, e o ONU acabou sugerindo o Les para poder assumir a função dele. E aí a gente falou, caramba, não tem sentinela, e agora? E aí surgiu o Les, né? Les Verme. E a gente falou, putz, outra criança. Mano. Como foi que surgiu o Les assim? Cara, foi uma indicação do Nur. Hoje você pode achar que essa é uma decisão óbvia, porém naquela época o Les era um menino de 16 e 17 anos que não tinha muito destaques e inclusive tinha o nick de Les Verme e era conhecido por ser um pouco tóxico ou discursivo nas rankeds. E posteriormente o Onur também teria problemas para poder continuar com essa line-up, já que ele estava impossibilitado de entrar no Brasil por ser contra a vacina do Covid-19. Até por isso ele também acabou sendo cancelado no nosso cenário. E com razão, vai. Pô, cara, vou evitar. Não quero falar dele, não. Não vou falar. Beleza, isso que eu ia falar, então a gente não fala dele em nenhum momento. Deixa quieto. A peça da reposição, então, foi o Bazooka, que já tinha sido coach, inclusive, com o Saci e com o Sadak lá na Vikings. Agora, sobre a futura org dele, saíram vários rumores naquela época sobre o MIBR e a Loud. E com todo o respeito do mundo pro MIBR e toda a história que eles construíram e estão construindo até hoje. Mas na Loud, quando você tem uma boa performance, é basicamente um atestado de aposentadoria. Obviamente, deixando de lado o desempenho atual, nenhuma outra organização engaja e tem uma fanbase tão grande quanto a Loud tem no Brasil. E, cara, não, eu não tô falando isso só porque eu estou na Loud. O próprio Saci fala que esse foi o fator decisivo pra terem escolhido a Loud no fim de tudo. Quando eu pensei assim, pô, por que a Loud, né? Eu pensei, pô, primeiro, eu sabia que se a gente ganhasse dentro da Loud, comparando com outra organização,
a gente ia ter um retorno muito maior. Tipo assim, a gente ia conquistar a torcida tem um carinho muito grande. Sim. E realmente, mano, nem sabia que era tão doideira. Assim, Mano, tipo, nessa pô, época, mano, nessa carinho época da Loud, quando a gente começou a ganhar, cara, tomei susto, velho. Falei, tá porra, quantidade de gente, mano. Caralho. Ah, o tamanho do amor também pode ser o tamanho do ódio, né? Tem os dois lados. Sente toda hora, mano. E cara, sinceramente, eu acho que eu não preciso falar o final da história aqui de novo pra vocês. Foram 2 campeonatos brasileiros, um vice no Masters e um Champions na conta do Careca. Mas tudo que é bom dura pouco. Depois do título do Champions, a Sentinels chega simplesmente com um caminhão de dinheiro pra Chegou poder com comprar malote. o Pancada e o Saci. E não só isso, como a Loud desliga também o Bazooka daquela line-up, encerrando assim o que eu julgo pra mim uma das melhores line-ups que já existiram no game. E Eita. nesse momento as coisas começam a dar um pouquinho errado. Em 2023, as franquias se iniciaram e juntaram todas as Américas em uma única liga. Ou seja, uma hora a Sentinels, o novo time do Saci, e a Loud, antigo time do Saci, iriam eventualmente se enfrentar. Os 2 times mais populares Mamei. da liga e com os maiores engajamentos. Os 2 times enfrentavam momentos completamente diferentes naquela situação. A Loud, naquele momento, era com sobra um dos melhores times Caralho, do meu time América, trollou já que o muito, Sadak velho. conseguiu revelar mais 2 grandes talentos, pra ter ganho, dá o pra ter Twiz e o ganho. Kawanzin, e a Loud também contava com um dos melhores scores do game, Eu o tava Aspas com o Marvel US. já, eu acho. A Sentinels, com um suposto super time, tava Nossa batendo a cabeça senhora, com velho. tudo. Naquela época, eles tinham um coach Com que era certeza. maluco da cabeça e fazia várias decisões duvidosas. Como, por exemplo, colocar o Tens no banco, o Não, Saci olha de isso, olha isso. controlador, o Mano, tá de brincadeira, né? Isso aqui é um pesadelo, pô. Olha o outro aqui de que... Pancada de sentinela, tinha um IGL na equipe que era mais pina do que o FNS. Bom, passando o ano de 2023, a Sentinels decidiu fazer algumas mudanças concretas na equipe. Primeiramente, eles deixariam o coitado do Pancada no banco para a entrada do Zelzes. Pancada. O Tens voltaria a jogar no lugar daquele IGL pinão e o Marved também cederia seu local para um novo IGL da equipe, que viria a ser o John Kiri, o melhor IGL do Tier 2 em 2023. Tudo agora parece perfeito. O Tens faria a função de controlador, o Zelzes ficaria na função de flex, o John Kiri IGL e sentinela, o Zekin duelista e o Saci na função que sempre fez, iniciador. Deus, velho. E não deu outra, no início de 2024, 2 times comandavam o VCT Américas, a renovada Sentinels e a Loud. No primeiro confronto do kickoff, eles acabaram perdendo para Espero, Loud, sim. porém na grande final desse mesmo campeonato se enfrentaram novamente e venceram por 3-2. Olha nós aí. Give it up for your America's Kickoff Champions! No primeiro Masters do ano, eles voltariam a se enfrentar e mais uma vez foi uma vitória dos vermelhos. Só que, literalmente, se não fosse o Careca, provavelmente aquele ano da Sentinels não teria sido desse jeito. Isso porque ele garantiu um clutch absurdo no último mapa da MD3, o que provavelmente acabou convertendo na vitória. Sassy has to pull off an absolute miracle. 5 HP drop down, backing away. Now wide and sprayed them through. Sassy. Depois dessa partida extremamente difícil, eles É. seguiram o resto do campeonato com sangue nos olhos e bateram Mas a esse camp foi Din-Din na difícil, grande velho. final por 3-2. Esse campo foi tenso. E com esse título, o Saci se isola como o único jogador do mundo a ter tanto um Masters quanto um Champions na história do game. E possivelmente o maior jogador vencedor da história do game, disputando apenas com o Ethan, que não tem um Masters, Ethan porém tem 2 Champions. O Saci é a prova viva que você não precisa ser mecanicamente o melhor jogador do mundo para fazer o seu time vencer. Isso mesmo. De todos os times que ele passou, talvez ele fosse o melhor na Vikings. Mas os times mais atuais, a Loud e a Sentinels, mesmo que ele não fosse referência de bala, ele era Chamou de pinão? insubstituível Nada, pra nada. equipe. Porra, falar que ele não é referência de bala é foda, né? É o c... do Saci, mas tem o p... do Aspas e o f... É, do que eu, Lance. tipo assim, Não, não é isso não. eu tive a sorte de jogar com muita gente boa também. Minha mira foi se desgastando ao longo do tempo, né? Minha preocupação foi sendo outras também. Ele tá certo. Vou falar de novo, calma. Isso porque não é sempre sobre quanto você mata em um jogo, ou quantos clutches você faz, ou quantos highlights você tem. E sim sobre querer ser o melhor, saber abdicar de coisas como, por exemplo, tempo com a família, com os amigos, o seu tempo no lazer, com um único objetivo em mente: ser campeão.
O Saci já me deu muitas alegrias e também me deixou triste lá em 2024 quando a Sentinels ganha da Loud. Mas ainda assim Para de é um colocar cara clutch que meu marcou contra a Loud, a minha Coreia. carreira e um cara que eu acompanho muito desde o começo do Valorant. Ele fez parte de uma época muito Ah lá, especial verdade, da minha vida velho. e Olha o inclusive coreano. foi um dos motivos que eu decidi entrar na Loud como influenciador. E obviamente isso não é God, único pra God, mim, God. ele provavelmente marcou toda a comunidade do jogo e todos que acompanham o competitivo de Valorant, porque ele conseguiu trazer uma das maiores glórias do Valorant global pro Brasil. Todo mundo que assistiu aquela grande final contra a Optic, um 3-2, tem alguma memória vaga na mente. Plantar no último segundo! Meu Deus! Seja da narração épica do XRM com Bida, Campeã do Champions! ou alguma reação de como os streamers reagiram, algum corte em específico, algum clutch. Aspas! Aspas! Olha o que ele Bom, e depois desse Masters vitorioso, a Sentinels acabou indo pro Champions e cravou um top 4 naquele campeonato, que seria então foi o foda, último mano. campeonato oficial Devia até ter- o presente momento devia ter da jogado contra o carreira do Aspas aí, Saci e também do TenZ. Dois jogadores que fizeram muita história nesse jogo. Olha nós, véi. Olha nós, véi. Carreira do Saci e também do TenZ. Dois jogadores que fizeram muita história nesse jogo. Conquistaram praticamente tudo que davam pra conquistar e são dois dos nomes mais relevantes de dois países grandes no Valorant. Mas eu prefiro o Careca. E essa então foi a história do Saci Da desde hora, o da hora pra começo caralho. até a atualidade. campeã do Champions! Pô, muito foda. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Valeu, Eu acabei cara. citando no meio do vídeo, mas o Saci, além de um cara que eu admiro muito, é uma pessoa que eu considero meu amigo. Então fiquei muito feliz de contar a história dele pra vocês e espero que vocês tenham curtido esse vídeo também. Se tiverem alguma outra ideia de vídeo pra poder fazer ou alguma carreira que vocês querem que eu narre, só deixar aí nos comentários as ideias. Tamo junto. Cara, achei isso fofo, velho. Não vou chorar. Caralho. God, mano, muito foda. Obrigado, viu, coreano? Obrigado, velho. Pô, que vídeo bonito, cara. Agradeço muito. Caramba, velho. A gente tá ficando velho, hein, coreano? Porra. Eu lembro quando a gente... Ah, época de 22, 21 já, né? A gente tinha uma certa... Não sei se você lembra disso aí, né, chat? O Coreia é Mono Viper padrão, né? A gente tinha uma certa rivalidade nas ranqueadas, assim, velho. Tipo, sempre caindo contra ele, nunca caía com ele, né? E eu tinha que gritar pro meu time parar o plant, porque o coreano tava parado de pixel de Viper em algum canto do mapa, né? E quando a gente entrou em 22, que a Loud tava entrando no Vavá, o Jean, né, a galera da Loud ali perguntando pra mim, tipo, pô, indicação de algum streamer que eles queriam entrar não só com, né, com o time profissional, mas eles queriam entrar com parte de conteúdo de algum streamer e tal. E na época eu falei, cara, o coreano é perfeito, mano. O coreano seria um ótimo streamer pra vocês, é um cara de boa, não sofre polêmica nem nada, né? Então, pô, é um cara mais tranquilo e eu acho que ele se identificaria bem com a torcida. E aí eu dei uma... Ah, né? Dá aquela mamada, né? Clássica. Pro coreano entrar no time na época, né? No time, na org. E aí ele acabou entrando e ficou junto. E tá lá até hoje, né? Coreano. Muito foda, cara. Legal. Pô, até segurei o choro aqui, mas, pô, muito foda. Obrigadão, Coreia. Tamo junto demais, mano. Dito isso, vamos jogar Deadlock. Chega. Né? Tá bom. Chega, chega. Pô, cara, que isso, tô ficando velho, mano. Vídeo bonito, mano. Ele acertou tudo do vídeo? Cara, errou minha idade. Ele falou 27, tô com 28 já. De resto, ele acertou. Né? Tá envolvido com o Cortez e o Coreia. Cara, é que não tem como não ficar envolvido nessa parada de cenário brasileiro de Valorant. Eu sempre tô de olho, né, mano? Eu sempre tô falando com os caras. Tipo... Sempre tô pelo cenário brasileiro, né? Sempre tô aqui. Então, de vez em quando, né? Influencia alguma coisa ou outra. Mas é que eu acho que, mano, eu... Sei lá. O Vavá mudou minha vida, né, mano? Porra, quando eu tava no vlog da casa que a gente comprou, né? Eu e a Sofia, a gente comprou a casa, a gente tava fazendo vlog novo ontem. A gente tava falando no final do vídeo essas coisas. Falou, caraca, velho, o Valorant mudou muito a nossa vida, né? A gente tá
conquistando uma casa antes dos 30, né? Pô, a Sofia se emocionou, né, cara? Falou tudo por conta desse jogo aqui, né? Então... Tem como, cara. Esse jogo aqui eu, mano... Até o final da minha vida, cara. Aqui eu vou... Respirar Valorant pra sempre, né, cara? Escutando a Gabi Latina aqui. E o LoL? E o LoLzinho, lógico, né, cara? Mas aqui o LoL foi o começo necessário pra ir pro Vavá, né? Então, acho que é isso.